Meu irmão e minha irmã, bom dia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Nesta quarta-feira, dia 5 de fevereiro, que você possa levar a paz a todas as pessoas que você encontrar no dia de hoje. A liturgia da igreja nos oferece a palavra no Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, versículos de 1 ao 6, e nos diz assim: Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: De onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos, de onde vêm? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: Um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a liturgia de hoje nos apresenta Jesus que não é aceito na sua cidade, que Jesus que não é aceito pelos seus, Jesus que não pôde realizar muitos milagres na sua própria pátria, na sua própria terra. Nós vemos Jesus que diz para nós hoje que um profeta não é aceito na sua própria família, na sua própria cidade. Meus irmãos, é preciso que possamos entender desde o início o que é ser um profeta. Profeta é aquele que tem a missão de falar em nome de Deus. Profeta é aquele que foi escolhido por Deus para levar a outras pessoas a palavra do próprio Deus. Talvez hoje você pense: será que ainda existem profetas no nosso meio? Será que à nossa volta ainda conseguimos observar, reconhecer, ver profetas no nosso meio? A resposta para esta dúvida, a resposta para esta pergunta é: sim, meu irmão, sim, minha irmã, existe. Talvez você não saiba, talvez você não acredite, talvez você ainda não tenha pensado desta forma. Mas a partir do momento, a partir do dia em que você, em que eu, em que nós aceitamos fazer parte do time de Jesus, a partir do momento em que nós aceitamos fazer parte da Igreja de Jesus, nós somos convidados
a sermos profetas, profetizas em nome de Deus. O profeta nada mais é do que aquele que vai anunciar o reino de Deus. O profeta nada mais é do que aquele que confia naquele que o enviou e não confia em si mesmo. A confiança do profeta vem de outro, a confiança do profeta vem de Deus, a confiança de Jesus vinha de Deus. As pessoas conheciam a sua origem, as pessoas conheciam de onde ele havia vindo, as pessoas sabiam quem ele era. Porém, a missão de um profeta vem de Deus. O Evangelho nos começa dizendo assim: naquele tempo Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. A missão do profeta é ensinar, levar outros a conhecerem o amor de Deus. O profeta, ele não guarda para si os conhecimentos. O profeta, ele deseja que outros conheçam da mesma forma que ele conhece. O profeta não é egoísta. O profeta não é aquele que se orgulha de saber, e sim aquele que se orgulha em poder partilhar. O profeta é como um rio que distribui as suas águas para outros pequenos rios, e assim faz com que os outros rios também recebam essas águas novas, essas águas que vão fazer com que a cada dia o rio pequeno possa se renovar, assim como o rio grande recebe também as águas. Diante desta realidade, meu irmão, diante desta realidade, minha irmã, nós precisamos entender, acreditar, confiar que aquele que nos elegeu, que aquele que nos escolheu, que aquele que nos chamou, nos impulsiona, nos convida, nos envia a levarmos aos outros o amor de Deus, a boa nova do Evangelho. Não dá mais para vivermos como rios que não permitem com que as águas fluam. Não dá mais para sermos chamados de mar morto, aquele mar onde as águas não fluem para lugar nenhum e sim ficam ali paradas. Não dá, meu irmão. Somos convidados a levar outras pessoas ao Cristo, levar outras pessoas para Deus. Somos convidados a anunciar. E se tivermos que anunciar dentro das nossas famílias, vamos anunciar. Se tivermos que anunciar dentro dos nossos ciclos de amizades, vamos anunciar. Se tivermos que anunciar no nosso trabalho, vamos anunciar. Se tivermos que anunciar na nossa faculdade, na nossa escola, vamos anunciar. O essencial, o importante é darmos testemunho do amor de Deus. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, muitas vezes as pessoas se preocupam em dar testemunho com palavras, mas o maior testemunho de todos é o testemunho da vida. É o testemunho que nós demonstramos com os nossos atos todos os dias, em todos os momentos. Muitas vezes não temos a oportunidade de falar nada, mas os nossos atos, as nossas atitudes com a nossa vida, o nosso cotidiano precisa expressar muito mais do que uma palavra. Às vezes, a palavra ela até pode convencer alguém, sim, mas um testemunho, ele arrasta uma multidão. Ele faz com que outros entendam que nem sempre é necessário falar. A atitude de um cristão, a forma como um cristão se porta diante das realidades do mundo,
a forma como um cristão se manifesta, e deixa eu lhe dizer isso, e agora com muita dor no coração, a forma como um cristão se manifesta até mesmo nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, todas as redes e as mídias sociais, a forma como um cristão se relaciona, como ele publica as suas coisas, diz muito de como ele é, diz muito de como está o seu coração, se ele é amargurado, se ele é rancoroso, se ele é uma pessoa boa, uma pessoa ruim, uma pessoa íntegra ou não, uma pessoa maliciosa, diz muito. O profeta, e agora eu volto a dizer que você é um profeta, eu volto a dizer que você é uma profetisa, pois o Senhor te escolheu para anunciar a palavra dele. Nós precisamos levantar a bandeira de Cristo em todos os lugares. Nós precisamos dar bons testemunhos em todos os lugares. Quando os olhos dos outros estiverem voltados para nós e também quando não estiverem. Dar bom testemunho quando estivermos no meio de muitas pessoas ou quando estivermos no meio de 2 ou 3 pessoas somente. Dar bom testemunho, meus irmãos. Somos chamados a esta realidade, somos chamados a este compromisso. Hoje, eu e você, diante deste evangelho, somos convidados a assumirmos a nossa identidade cristã, a nossa identidade de profeta, de profetisa. Somos convidados a fazer aquilo que Jesus fez, a anunciar o reino de Deus a toda criatura. Somos convidados a não desistirmos, somos convidados a irmos adiante, mesmo que as portas batam para nós, mesmo que as portas se fechem no nosso rosto, somos convidados a ir adiante, mesmo que fomos tratados com grosseria, mesmo que nos tratem com grosseria, somos impulsionados a irmos adiante, mesmo que venha sobre nós tribulações e tempestades, somos convidados e impulsionados a irmos adiante. Nós recebemos um espírito de força, nós recebemos um espírito de poder, assim como Cristo recebeu o Espírito, nós também recebemos o nosso batismo, e é esse mesmo Espírito que nos faz ser profetas, que nos faz anunciar, levar o reino de Deus adiante, e é esta realidade que hoje somos convidados, meus irmãos. Que você possa assumir a sua identidade de anunciador da palavra de Deus, que você possa aprender, que você possa entender, que você possa aceitar a sua identidade de anunciador do reino de Deus. Meus irmãos, vamos orar. Pai Santo, Pai querido, nos colocamos na Tua presença nesta manhã de quarta-feira e te pedimos, derrama sobre nós o Espírito Santo. Derrama sobre nós mais uma vez o Teu poder do alto para fazer de cada um de nós novamente batizados anunciadores do Teu reino, profetas da Tua maravilha, profetas do Teu amor, profeta das Tuas palavras. Faz de nós, Senhor, anunciadores do Teu amor no nosso meio. Realiza em nós grandes prodígios, graças e milagres. Realiza em nós o Teu querer. Pai Santo, Pai querido, tudo isso te pedimos em nome do vosso Filho Jesus Cristo, na força e na unidade do Espírito Santo. Amém. Saiba, meu irmão, saiba, minha irmã, que Deus te ama muito e Ele sente saudades de você. Se você permitir, no dia de hoje, Ele pode fazer na sua vida o impossível. Se de alguma forma a palavra lhe fez bem, tocou o seu coração, compartilhe ela com quantas pessoas você quiser.
para que você também no dia de hoje possa ser um evangelizador, uma evangelizadora. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor volte para nós o seu olhar. Que o Senhor nos dê a sua paz. Um sincero abraço do seu irmão em Cristo, Márcio Cunha.